Boa noite, professor. Opa, vê se dirige direito aí. Depois você entra na aula. Não, é rapidinho, aqui tá trânsito. Professor, é o seguinte, eu tô sem grupo de TCC. Eu conversei com um grupo que já tem 10 integrantes. Perguntei se eu podia entrar, eles disseram que sim. Tinha algumas coisas que eu podia colaborar. Sem Só problemas. que eles pediram para ver contigo. Pode aumentar o grupo? Sem problemas. Tá. Então, no caso, nesse grupo tem 10 integrantes. Vai entrar eu e mais um rapaz, vai ficar com 12, tudo bem? Ok. Vai entrar eu e mais. Tá, então eu vou avisar o pessoal e vou continuar com eles. Beleza. Tá bom? Foca aí no trânsito. Fechou, obrigado. Alô. Valeu, Matheus. Bom, boa noite então a todos. Recebi aqui os trabalhos do grupo da Elizabeth e do grupo da Nara, se eu não me engano. São os grupos que estão falando aqui do estudo de caso lá na Barra do Piraí, né? E de alvenaria estrutural, tá? Vou dar uma colocada na tela. Deixa eu ver quem que está online aqui. Vou colocar do grupo da Elizabeth primeiro, que acho que tem mais gente aí do grupo. Só um minutinho. Tranquilo, Luan. Vamos lá. Eu vi que vocês mandaram aqui com alguns comentários aqui ainda marcados, né? Façam essa verificação. É o que vocês já tinham mandado, né, na semana passada. Acho que vocês não mudaram ainda muita coisa, pelo que eu estou vendo. Dos comentários que eu fiz na outra semana, né? Mas eu acho que tá saindo bem esse trabalho aqui. Só falta detalhar mais a parte de caso, né? Dar aquele destaque, tá? Então, nesse caso aqui desse grupo, né, grupo do deslizamento lá na Barra do Piraí, cumprimento da estrutura de contenção, eu vou deixar mais uma semaninha aí para vocês trabalharem em cima dos comentários, tá? Eu vi que vocês ainda não mexeram, né? A data de entrega tá da semana passada ainda. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, podem falar. Senão, a gente vai partir para o próximo. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu acabei de entrar. Desculpa a demora. Oi, Keila. Boa noite. Como é que tá as coisas por aí? Tá tudo certo? Tudo certo. É só vocês arrumarem lá os comentários que foram feitos. Bom, eu vou... Ah, beleza. Essas respostas vão para quem enviou, né? Sim. Vai tudo para Elizabeth. Tá bom, professor. Obrigada. A gente vai dar uma verificada, que a gente estava sem norte já, praticamente. Não, a ideia... Eu fiz os comentários lá na semana passada, mas
ficou, acho que no trabalho no Classroom da Elizabeth, vocês têm que pegar com ela, tá? Tá bom. A Elizabeth, por favor, disponibiliza lá pra gente, tá? A revisão do professor no projeto. Na revisão, peraí, deixa eu ver aqui o comentário. Professor, boa noite. Rapidinho, eu acabei de enviar aí uma mensagem com os possíveis tópicos, né? Eu já tinha até tirado essa dúvida com o senhor, mas a gente pode dar continuidade nesses tópicos, no caso, para incluir na revisão bibliográfica? Oi, Thaís, deixa eu terminar de ler aqui. Só um minutinho. Pode seguir, é isso aí. Vocês até já trabalharam um pouquinho disso quando vocês falaram na parte da importância, né? Aqui, ó, importância, verificação da estabilidade, né, capacidade de carga, vocês já trataram de algumas coisas, né? É detalhar de acordo com esses tópicos, eles não precisam ser necessariamente nessa ordem, tá, Thaís? Certo. É mais para dar um norte para o grupo, para onde seguir e o que tem que ser tratado. Tá bom? Tá certo. Tem uma outra dúvida. Eu queria incluir uma parte de drenagem na revisão bibliográfica. O senhor acha interessante ou sairia um pouco de contexto? Com certeza, com certeza. Coloca um capítulo, não sei, um 4.4, alguma coisa assim. Uma coisa que eu observei agora, que você falou, é que esses capítulos, eles não estão numerados corretamente. Se esse capítulo aqui, ele é um subcapítulo do capítulo 4.2, ele tem que ser 4.2.1, tá? Agora que eu vi isso daqui. Certo. Acho que essa parte a gente não editou aí. E Não, com letra tudo bem. minúscula, né, professor? Letra minúscula, né? Oi? Letra minúscula nesses subtítulos aí, né? A ideia além disso, seria a numeração, né, Keila? Porque Sim. 4.3 não é um subcapítulo de 4.2, é um capítulo novo. Tá, igual essa parte aí, professor, falando sobre o muro de arrimo. Eu fiz uma breve introdução sobre o muro de arrimo, aí depois eu coloquei os tipos do muro de arrimo. Então eu vou fazer como se fosse o muro de arrimo chamando os demais, né? Então seria 4.2.1, aí 4.2.2. Isso. Aí, no caso, você poderia colocar, por exemplo, como vai ser 4.2.1, 4.2.2, a drenagem poderia ser um 4.3, que é um capítulo separado. Ah, né? certo. Que não é muro de arrimo, drenagem, é um tópico separado, mas é importante também falar, tá? Tá certo. Então, esses tópicos aí da revisão a gente pode seguir. Não necessariamente incluir eles, assim, como tópicos, mas pelo menos chamado, né? Não precisa seguir ele como um tópico, mas tem que verificar se ele está sendo tratado, né, Thaís? Ah, certo. Beleza. Tá bom? Mas não precisa ter um tópico específico dele. Tá bom? Acho que era isso, gente, do grupo aí de vocês. Tá bom, professor. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Boa semana aí, bom fim de semana, né? Na verdade, tem gente que tem aula comigo daqui a pouco, mas para quem não tem, boa semana. Fala, Keila, pode falar. Você vai sair. Oh, desculpa. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Até. Thaís, ok?
Professor, Oi, Elizabeth. boa noite. Você falou que adicionou comentários no... Sim, Aonde? Que eu não tô achando. estão no arquivo que você enviou. Você tem que... Faz assim, abre lá o arquivo e aí você tem que abrir ele em uma nova página. Ele vai aparecer todos os comentários que eu fiz. Tá, beleza, eu vou ver aqui. Tá? Quando você abre, coloca para abrir numa nova página ou baixar, alguma coisa assim, que aí vai aparecer os comentários. Tá bom? Professor, esses comentários eu não vi, né? Por isso que eu não alterei. Mas o senhor quer que complemente com alguma outra informação ou tire eles? Não, os comentários são para você, são coisas que eu coloquei no Achei aqui texto já. Vou para mandar. vocês não esquecerem. Desculpa, comentário não. Acho que o senhor pintou lá de amarelo, né? Uhum. Aí eu não sei se é para mudar, porque eu não assisti a aula passada. Deixa eu verificar aqui, essa parte mais final aqui. Ah, também não vi os comentários, né? Só um pouco. Os comentários, eles já estão todos, ó, selecionados. Os tipos de solo, né? Aí meu comentário, qual é o motivo do itálico? Por que vocês estão colocando tudo em itálico? Citação da figura. Então, esse que é a ideia dos comentários. Tá? Mas acho que agora a Elizabeth achou lá, vocês vão conseguir desenvolver. Achei, vou mandar agora no grupo. Obrigada. Maravilha. Nada. Então, vou seguir para os próximos aqui, tá, gente? Vamos lá. Tiago. Está sem grupo. Fazer em dois. Olha, eu não recomendaria se não fosse uma. Assim, se tivesse um grupo de 10 e o grupo te aceitasse, eu acharia melhor. Tá, Tiago? Mas, se vocês quiserem. É que eu acho que pelo prazo que vocês têm, o prazo que vocês têm é coisa de um mês e pouquinho. É muito apertado para vocês desenvolverem. Ó, o Lucas acabou de mandar aqui que tem vaga no grupo dele. Vou tomar meu cafezinho. Porque senão a gente não aguenta até de noite. Aí, ó, galera. Manda o grupo, manda o número aí que tudo se resolve. Professor, Oi, o Jonas acabou de postar o nosso aí. Não tá, deu tempo de deixa eu dar uma olhada formatar. aqui, peraí. Não deu tempo de formatar tudo certinho e a gente já está ciente da questão de formatação, mas mais para o senhor fazer a análise do que a gente complementou aí. Não deu tempo, se foi o que você quer dizer? A gente queria entregar para o senhor já dar uma olhada aí. Não, tranquilo. Tá bom. Essa entrega 3 é como se fosse uma entrega antes da entrega de revisão fina, né? Que eu vou Beleza. dar uma... Na próxima entrega, já não é a entrega final, mas eu já vou dar uma... pegar mais pesado. Mas faz com amor no coração, hein, professor? Dá um boi pra gente. Não, sempre amor. Amor no coração é para vocês serem bons engenheiros. Ó, já vou comentar aqui, ó, ajustar a questão da fonte e da formatação na capa, contra capa. Vocês precisam ajustar tudo isso, tá? Resumo, dedicatória, tudo mais. Mas deixa eu ver aqui a introdução. Posso colocar aqui na tela? Só para ver se vocês verem onde eu tô. Manda aí. Pra vocês verem aqui onde eu tô. Foi o Jonas que mandou, né?
Isso. Então, o que eu quis dizer, ó, aqui vocês deixarem centralizado, né? Deixar tudo alinhado, tudo mais. Aqui a mesma coisa, ó. Percebe que não precisa botar esse parágrafo aqui, deixa tudo alinhadinho, tá? Tamanho de letra, sempre o mesmo tamanho. A não ser quando for citação. Aí faz letra menor. Mas sempre o tamanho 12, tá? Se você quiser dar um destaque, porque é título, aí você coloca em negrito e em letra maiúscula. Tá bom? Por exemplo, resumo, tudo mais, tudo dessa maneira. Luan? Sim? A ideia é... Ó, alguém tá arrastando alguma coisa aí. Foi mal, é que eu tô na obra aqui. Não, tranquilo. Eu vou comentar com mais detalhes as correções das questões gramaticais, de desenvolvimento da frase e tudo mais, mas o raciocínio que vocês trouxeram na introdução está correto, tá? É isso aí mesmo que eu queria, só que vai precisar ajustar bastante coisa pela questão da escrita. A gente sabe que engenheiro não tem hábito de escrever, né? Então fica muita coisa bem esquecida, vamos dizer assim. Né? Aquelas aulinhas de redação a gente não lembra mais. Né? E aí eu vou pegar um pouquinho mais do pé de vocês a partir aí da próxima entrega, tá? Para dar uma revisão mais pesada nesse aspecto. Tá bom? Porque senão eu vou ter que ficar revisando e revisando e revisando. Então, vou fazer de uma vez só na revisão antes da entrega, pode ser? Sim, beleza, era só mais a questão estrutural mesmo, o desenvolvimento que a gente queria ver, se estava correto. O que eu posso falar para vocês já irem tentar verificando primeiro, essa questão de citação. Ó, então, vocês têm aqui a citação do G1. Então, qual que é a fonte disso? A fonte você não coloca assim, né? Você coloca de acordo com a BNT. Tem aquele formato, que é o sobrenome do autor e o ano. Você já deve ter visto isso, né? Sim, sim. Tá? Pior Então, que eu vi isso e esqueci de editar essa parte. Então, é só ajustar. Já vão ajustando isso, ajustando formatação, isso é importante. Porque, por exemplo, ó, essa letra está diferente da letra de baixo. A fonte. Isso, apesar de não prejudicar o mérito do trabalho, dá aquele jeitinho Mal feito. Eu ia falar desleixo, né? Mas pode ser também. Não é que é mal feito, porque vocês estão fazendo, né? Mas tem que ter um cuidado para a parte. Não, pode deixar que eu já tô anotando tudo que o senhor está falando aí, e na próxima já vai estar tudo... Beleza. Porque, na verdade, essa parte, né, visual também importa muito para quem está recebendo um projeto, por exemplo, né, um relatório, um trabalho. Assim, pode ser o melhor trabalho que for, né? Pode ser a teoria da relatividade. Se o cara escrever num guardanapo, ninguém vai dar nada para isso. Sim, sim. Né? Tá? Então, aí vocês colocaram aqui, aí começaram a falar as telhas. Né? Uma coisa que aí eu gostaria que vocês fizessem é tentar separar de uma maneira com imagens, né, com
subtópicos. Então, vocês colocaram aqui 2, né? Desenvolvimento. Então, colocou 2.1, 2.1.1, telhas mais as telhas tradicionais. E aí vocês vão colocando os vários modelos. Pode botar imagem, não tem problema encher de imagem aqui, porque a ideia é que o leitor ele tem que ter uma visualização da diferença desse tipo de material. Tá? Tomem cuidado com a questão do plágio nesses trechos. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Não, tudo que a gente falou, toda a divisão que foi feita aqui no grupo, a gente já falou, já deixou bem especificado que tudo teria que ser com as nossas palavras. Beleza. Pegar base e tudo mais de outros, mas... Aí, ó, uma outra coisa que vocês precisam tomar cuidado é a margem. Tá vendo que tá quase saindo da folha aqui? Isso aí tá me agoniando há meia hora já, desde que você começou a descer. Então, mas isso eu sei que é porque vocês trabalham com... Cada um faz uma parte, né? E aí cada um ajusta de uma maneira, depois junta. Né? É normal, tá? Mas só toma cuidado para não, quando vocês forem fechar isso, não acabar deixando... esquecendo de arrumar. Tá? As figuras... E aí uma coisa que vocês têm que tomar cuidado também, essas figuras aqui, todas as figuras elas têm que ter um número, um título e uma fonte. E esse número, a figura tem que ser citada no texto antes. Tabela, a mesma coisa. Tá? Então ela tem que ter tem que ser falada assim, né? O material ficou conhecido como isopor, blá, blá, blá. As propriedades desse material são exibidas na tabela 1. Aí você coloca assim, tabela 1, propriedades e características técnicas do EPS isopor tal. E aí você coloca. Aí depois você coloca fonte. De onde você tirou essa tabela? No formato da BNT. Tá? Aí vocês trouxeram já as telhas de EPS. Beleza. Processo de reciclagem, zinco. E aí cada um... Beleza, entendi. Como é que vocês estão desenvolvendo o trabalho. Tá. Uma coisa que eu diria que seria primordial para vocês organizarem esse trabalho, Luan, é vocês tentarem criar o sumário. Cadê o sumário? Não tem. Monta o sumário, tá? O sumário, ele já vai ter coisas padrão. Por exemplo, introdução, objetivo, né? Aí tem os capítulos das revisões e tudo mais, né? O que você vai tratar do texto, conclusão e referências. Nesse meio do que você vai tratar, esse sumário ajuda a vocês separarem os temas. Organizar, né, o projeto. Organizar, isso. Por quê? Porque se vocês vão falar de um tipo de telha específico, esse é o objetivo, então vocês têm que primeiro falar das telhas em geral. Aí depois vocês falam do tipo de telha específico. Dentro desse tipo de telha específico, vocês começam a falar, por exemplo, material, é um subcapítulo, né? Técnica de execução, é um subcapítulo. Questão ambiental, que vocês colocaram aí, reciclagem, é um subcapítulo dessa. Então, todos os subcapítulos da telha em questão que a gente vai Exato. falar, né, enfatizar. E aí vocês podem depois ainda fazer outros capítulos, por exemplo, comparação, né? Se vocês quiserem fazer uma comparação, por exemplo, de custo ou de desempenho, né? Você consegue fazer isso num próximo capítulo, porque você já apresentou o que é essa telha
desse outro tipo que não é tão tradicional, não é telha cerâmica, né? Tá? Então, isso ajuda muito a organizar. Se fosse, assim, uma coisa para vocês fazerem para a semana que vem, sem falta, é esse sumário com todos os capítulos organizadinhos. Bom, Mais ou menos que nem fez o grupo lá da... Acho que eu até fechei aqui o grupo da Elizabeth. Eu dei uma olhada no Não deles. sei se você tinha visto. Ó, vou colocar aqui na tela de novo, só para aproveitar que um grupo ajuda o outro aqui. Ó, então eles colocaram introdução, objetivos, aí subcapítulo, objetivo geral específico. Metodologia. Aí a revisão, né, geotecnia, muro de arrimo. Aí, no caso, o tema deles é muro de arrimo. Então, eles vão falar subcapítulos para o muro de arrimo, né? Aí, depois, eles vão falar do estudo de caso. Então, fala, né, o que causou isso. Na verdade, o que causou foi a questão do solo, da influência da mica na resistência. Então, eles falaram disso antes de trazer o estudo de caso. Percebe que isso ajuda a organizar, ó, considerações finais e referência. Sim, serve até como um norte para a gente também. Isso, ajuda bastante, tá? Eu não consigo, na verdade, isso falando da minha experiência, escrever um trabalho, assim, seja um relatório, se eu não montar esse esquema antes. Porque ele já traz a informação que o que você tem que falar, né? E aí você acaba percebendo, pô, a gente não está falando de tal coisa. Tá, então onde que tal coisa se encaixa dentro desse sumário, né, dessa lógica, tá bom? Essa que é a dica que eu dou. E aí você já vai dividindo, por exemplo, essa formatação aqui, já formata tudo, já deixa tudo formatado, no mesma letra, mesmo espaçamento, mesmo recuo, tá? Justificado o texto. Justificado não é que tem que falar por quê, né? Justificado é alinhado. Vocês sabem, né? Sim. Tá? Para ficar um trabalho mais limpo. Ok? Sim. Mas assim... Estou anotando aqui o que o senhor está falando, mas pode falar. Beleza. O que mais que dá para falar para vocês trazerem para a semana que vem? Vou falar, estou anotando Deixa aqui. eu ver aqui. Não, tranquilo. Assim, vocês fazerem uma verificação também, se vocês não estão se repetindo, tá? Então, se vocês não estão, por exemplo, falando das propriedades, e aí depois, de novo, depois de umas 2 páginas, fala das propriedades de novo. Não, eu já falei. Desculpa, professor, é colaborador aqui. Tranquilo. Bom, mas acho que é isso, então. Tá bom, Luan? Acho que tá fechado o que a gente tinha. Aí na semana que vem você traz atualizado, para a gente dar mais uma olhada. Fechou, vou fazer essas correções aí, fazer as inclusões do que está pendente. Sumário, a legenda, a numeração de fotos. Exatamente. Parte gráfica, formatação. Sim, vou colocar também organizar, né, isso, organiza os tópicos, as ideias. Tudo aqui. Perfeito. Aqui, que eu percebi que vocês estão pesquisando em partes, né? Mas o difícil não é essa pesquisa em partes, o difícil é vocês tentarem juntar essas partes de uma maneira que faça sentido para a informação que vocês querem trazer. Tá bom? Fechou. Pode deixar. Então, acho que é isso.
Fechado, professor. Obrigadão, hein? Nada. Mais algum grupo que está pendente aqui? Lucas Santos, deixa eu ver aqui. Quem que mandou de vocês, Lucas? Foi a Nara, né? Isso? Tá. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vamos lá. Aí essa parte inicial. Cuidado aqui com a formatação. Tá? Eu sei que no Google Classroom, às vezes, ele desformata, mas vocês mandaram em PDF. O PDF não é para desformatar. Então, provavelmente no original já está assim, o de vocês. Professor, Oi, tudo bem? Boa noite. Sou eu de novo. Desculpa interromper aí. fala, Matheus. Eu vi que ele não respondeu, mas é porque assim, eu conversei com o pessoal do grupo e eles pediram alguma formalização, né? Eles não estão errados, porque eu cheguei lá e falei, ó, o professor aceitou. Você pode, por gentileza, me passar o seu e-mail, só para eu formalizar, que eu vou entrar no grupo deles e vai ter mais que 10 pessoas? Mandar. Pode mandar fala pro grupo enviar. Por mim não tem problema. Tá bom, obrigado. Tá bom? Valeu. Bom. Deixa eu voltar aqui pro grupo do Lucas. Ô, Matheus, acho que você largou o microfone aberto. Aí tá passando o carro, a gente tá ouvindo. Ah, foi mal aí, professor. Valeu. Valeu. Tá. A parte de introdução, vocês já trouxeram de uma maneira bem resumida, ok. Isso aqui, ó, não é objetivo. Tá, Lucas? Por que não é objetivo? Porque o objetivo é demonstrar as patologias na alvenaria estrutural. Ponto. O que acontece na alvenaria estrutural, você vai mostrar depois. Aqui você quer falar qual é o objetivo. Tá? Então não precisa colocar. O objetivo é simples, é 1, 2 linhas e tá tranquilo. Já no específico, aí vocês podem separar por linhas. Vocês colocaram aqui, ó, por ponto, auxiliar na identificação de patologias, demonstrar através do estudo de caso. Então, pula a linha aí para destacar cada um desses objetivos. Tá? Então, vou até colocar aqui. Vamos lá. Entendi esse finalzinho aqui. Se você puder explicar. Está querendo dizer que os problemas acontecem no mercado nacional, que não só em alvenaria estrutural? É isso?
Eu realmente não entendi isso aqui. Tá, eu vou colocar aqui para explicar melhor, então. Ó, uma coisa aqui que não está correta. Só em 1960 que começou a alvenaria estrutural no Brasil? Explique melhor isso daí, que eu sei que não foi isso que vocês quiseram dizer. Tá? Podem destacar o método atual, né, ou, por exemplo, os blocos, né, utilizados hoje em dia, né, mas a alvenaria estrutural já era usada antes, como vocês mesmos falaram, que antigamente se usava também. Tá? Evitem essas repetições aqui, ó, porém. Essa citação da imagem, de acordo com a BNT. Tá? Aí essa segunda parte, acho que eu já tinha lido, vocês já tinham mostrado da outra vez. Eu não vou ficar repetindo aqui as ideias, né? Eu vi que vocês mudaram, vocês separaram explicando conforme as imagens, e isso era isso mesmo que, se eu não me engano, foi no grupo de vocês que eu comentei isso, né? Que tinha que separar essas imagens, vocês tinham colocado tudo junto, não era isso? Tá. Vou fazer uma sugestão, Lucas. Vocês colocaram aqui definição de alvenaria, e aí você coloca alvenaria armada, não armada, tudo mais, depois de falar da alvenaria estrutural. Eu colocaria antes, porque o tema do trabalho não é alvenaria estrutural. Então, vocês falam brevemente dos outros tipos de alvenaria, né? Então, coloca assim, um capítulo geral, aquela separação de capítulos que eu estou falando para os outros grupos, né? Alvenaria, né, ou construções e alvenaria, aí tem alvenaria de vedação, né? Aí você faz as separações para falar da alvenaria estrutural num último daquele subcapítulo, e aí começa a detalhar a parte de alvenaria estrutural. Senão, dá a impressão que vocês colocaram aqui só para cumprir tabela. Porque vocês não vão falar sobre isso, alvenaria de vedação. Tá? Professor, rapidinho, o Luan de novo. Eu já estou começando meu grupo já está começando a editar aqui as alterações que a gente precisa fazer. Se eu te mandar
amanhã, o senhor consegue dar um retorno para a gente com ele a segunda ou terça, para a gente fazer as alterações, tipo, que ficarem, para na próxima entrega, na quinta, já tá tudo ok? Pode mandar, não tem problema. Eu não sei se eu vou te conseguir dar o retorno, tá? Porque realmente o tempo que eu tenho para revisar esses trabalhos é praticamente esse daqui, e só, mas você pode mandar, eu só não vou conseguir te garantir que eu vou conseguir olhar. Não, tudo bem, a gente vai fazer aqui o que precisa, te mando amanhã, e se o senhor conseguir, antes da próxima aula, dar um retorno para mim, para ver se tem mais alguma coisa, eu vou ficar agradecido. Lucas, outra coisa aqui que eu vou sugerir é procurar imagens mais ilustrativas. Isso aqui, para mim, é uma imagem de projeto. Só que isso não está destacando, para mim, a diferença da alvenaria armada, da alvenaria não armada. Não destaca. Eu tô vendo, eu vejo a armadura aqui. Mas um leigo não consegue enxergar. Ele vai olhar e vai falar, tá, isso é jogo de 7 erros. Vai ficar olhando para cima e embaixo, e para ele vai ser a mesma coisa. Então, procurem imagens que destaquem mais essa diferença. Tá? Aí vocês começam a falar de patologias, ok, né, os diferentes tipos de patologia. Aí, beleza, essa parte também tem que ter patologias em geral, as normas. Essas normas, eu trataria, se você está falando da norma para alvenaria estrutural, logo depois de falar de alvenaria estrutural. Então, você falou alvenaria estrutural, patologias, normas de alvenaria estrutural. Percebeu como quebrou a sequência? Monta a sequência, tá? Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa que eu não... Tá. Tentem ajustar também a parte do sumário para ficar um guia para vocês nesse aspecto, tá bom? E aí vocês colocaram aqui vantagens e desvantagens. Uma coisa que vocês precisariam fazer é destacar as patologias, né, mais existentes na alvenaria estrutural. Então, tragam algum estudo, né, ou alguns estudos que tratem especificamente desse método construtivo. Porque senão, o que vira esse trabalho? Ele vira um trabalho em que vocês falam sobre alvenaria estrutural, falam sobre patologias e termina. Ele não está falando de patologias da alvenaria estrutural. Ele está falando de patologias em geral e está falando de alvenaria estrutural. Mas não junta. Tá? Então, vocês vão ter que buscar aí, pesquisar trabalhos que, na verdade, indiquem o maior índice de patologias nessas construções específicas. Tá? Procurem, né, artigos, relatórios, enfim, que especifiquem isso, deixem claro que na alvenaria estrutural é mais proeminente tal patologia por causa de X e Y, Z. Esse é o trabalho de vocês, tá bom? Acho que é isso que eu tenho a dizer para vocês focarem mais para essa reta final. A parte de formatação, tudo mais, vocês já pegaram um jeito. Agora, além disso, é dar esse extra. Ok, Lucas? Maravilha. Fala, Roberto. Boa noite. Roberto. Cadê o trabalho, Roberto? Daqui a pouco vai faltar um mês para entregar e não tem o trabalho, Roberto. E aí?
Eu preciso de pelo menos um intermediário. Então, eu não sei qual é o grupo, porque aqui na terceira entrega da semana passada não veio nada para mim. Tá? Ó, eu tenho grupos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar que tem uns grupos que entregaram atrasado aqui também. Pode ser que sejam esses. Mas eu acho que não. Esse aqui não. Ah, eu recebi na entrega 2, hoje, de estabilização de encostas. Fala para mandar já na entrega 3, por favor, Roberto. Que acho que foi o Daniel que entregou. Fala para ele mandar lá na entrega 3. Tá? Mas eu já vou dar um retorno também em breve aqui para vocês. Deixa eu verificar aqui. Porque vocês estão muito atrasados. Vocês têm introdução e não veio nem o objetivo aqui do trabalho junto. Tá? Deixa eu botar aqui na tela. Ó. Tem aqui a... São esses os integrantes, né? Assim, tem a introdução do trabalho só. Então, eu já preciso pelo menos aqui de objetivos e de uma revisão bibliográfica, nem que seja a parte que vocês acharam e escreveram da cabeça, não tem problema, depois a gente ajusta, tá? Porque senão vocês vão perder o prazo. Estou bem preocupado aqui. Tá? Ainda mais porque já foi montado aqui o sumário, né, mas não foi indicado lá embaixo. Então tem introdução e aí tem, né, referências bibliográficas. E aí depois tem objetivo. Referência bibliográfica lá embaixo. Tá? Então já fica esse aviso aí. Pede para o pessoal do seu grupo, já que não foi você que mandou, pede para eles mandarem lá na terceira entrega para mim. Que aí eu já faço os comentários, tá bom? Ok? Na verdade, a terceira entrega eu já coloquei. O pessoal já era para a semana passada a terceira entrega. Eu não coloquei um prazo, tá? É mais para eu pegar o texto atualizado. Eu não ter que ficar abrindo e reabrindo, para ver quais os grupos estão atualizados. Tá? É só mandar lá, tem aqui no Classroom. Ó, vou até abrir aqui. Você vê. Ó, entrega 3. Aí coloca lá. Tá bom? Que fica mais fácil de eu revisar. Bom, pelo menos apareceu, então isso já é uma dor de cabeça a menos. Ok. Vou nessa, gente. Já tem aula, né? Acontece.
tranquilo. Vocês têm que dar sabe, lidar com grupos de trabalho, né? E a vida é assim também. Você deve saber que às vezes a gente pega um colega de trabalho que corresponde, às vezes não. E aí a gente tem que saber lidar, faz parte. Bom, vou dar aqui um tempinho para tomar uma água, na verdade terminar meu café aqui. Já já tem aula, né? Então até para aqueles que têm aula comigo, até daqui a pouco. Para quem não tem, até a próxima.